Gary Habermas, historiador americano, estudioso do Novo Testamento, filósofo da religião e apologista cristão, desenvolveu o que ele chama de abordagem dos fatos mínimos. Essa abordagem lista 7 aspectos históricos sobre a vida de Jesus Cristo, que podem ser mantidos com grande certeza. Esses aspectos são os seguintes. Primeiro aspecto: Jesus morreu crucificado. É universalmente aceito que Jesus Cristo, historicamente, morreu por crucificação durante uma Páscoa. Até mesmo o famoso estudioso do Novo Testamento Bart Ehrman, agnóstico, afirma que a crucificação de Jesus pelos romanos é um dos fatos mais seguros que temos sobre sua vida. Os romanos eram assassinos eficientes. Eles garantiam que os indivíduos a quem foram encarregados de executar de fato morressem. Dr. George Curry, falando acerca da disciplina dos soldados romanos, diz o seguinte: o castigo para quem abandonasse o posto militar era a morte, conforme determinavam a legislação romana. O mais famoso discurso sobre a rigidez da disciplina militar é aquele atribuído a Políbio, que menciona que o medo de punições fazia com que os soldados dedicassem total atenção ao dever, especialmente nas vigílias da noite. Esse texto carregava consigo a autoridade de alguém que estava descrevendo o que tivera a oportunidade de ver com os próprios olhos. Em geral, suas afirmações são citadas por outros autores. Segundo aspecto, os discípulos, sem exceção, tiveram experiências que os levaram a acreditar que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Quase todos os historiadores acadêmicos, sejam liberais ou não, aceitam de bom grado que os discípulos tiveram experiências que os levaram a acreditar na ressurreição de Jesus. Quase todos os estudiosos concordam que algo aconteceu no domingo de Páscoa, embora suas opiniões diverjam sobre o que realmente aconteceu. Terceiro aspecto: os discípulos foram transformados pelas suas experiências a ponto de estarem dispostos a morrer pelo que sabiam ser verdade. Muitas pessoas já morreram por causa de mentiras, mas elas pensavam tratar-se de uma verdade. Se a ressurreição de Jesus não ocorreu, os discípulos obviamente saberiam disso. Seria difícil encontrar 11 pessoas que estivessem dispostas a morrer em defesa de uma mentira, mesmo sabendo que tudo aquilo não passou de uma farsa. Em outras palavras, os apóstolos enfrentaram a morte justamente para provar a veracidade de suas afirmações. Harold Mattingly, em seu compêndio de história, comenta: os apóstolos Pedro e Paulo selaram seu testemunho com o próprio sangue. O pai da igreja tertuliana escreveu: nenhum homem estaria disposto a morrer, a menos que soubesse que detinha a verdade. Michael Green indaga: como foi que eles se transformaram, quase que da noite para o dia, naquele indomável bando de entusiastas que enfrentaram oposições, cinismos e zombarias, dificuldades, prisão e pena de morte, em 3 continentes, ao pregarem, por toda parte, Jesus e sua ressurreição? Porque os discípulos iriam aceitar morrer por uma mentira que eles mesmos teriam supostamente inventado? Isso não faz o menor sentido. O que eles ganharam em troca? Fama? Dinheiro? Prazer? Conforto? Eles não ganharam nada além de perseguições, além de sofrerem mortes terríveis. Nenhum historiador acadêmico competente nega a historicidade das perseguições aos cristãos primitivos por suas pregações. A única explicação para isso é que eles realmente acreditavam que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. Quarto aspecto: a mensagem da ressurreição foi promovida logo no início da história da Igreja. Ao longo do Novo Testamento, os primeiros credos são anteriores aos próprios documentos do Evangelho. Um dos mais antigos é 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 7, que registra as aparições da ressurreição de Jesus aos discípulos Tiago e 500 testemunhas oculares. Este credo primitivo data de 2 a 5 anos depois da crucificação de Cristo, ou seja, é um dos documentos mais antigos da história do cristianismo. A formulação do credo é extremamente precoce. Bart Ehrman afirma que o material remonta ao início dos anos 30 da Era Comum. James Dunn sustenta que o material data de 1 ou 2 anos após os eventos em si. Quinto aspecto: Saulo de Tarso, o antigo fariseu e opositor do cristianismo, tornou-se um cristão fervoroso depois de encontrar o próprio Jesus ressuscitado. Ninguém nega que Saulo de Tarso teve alguma experiência no caminho de Damasco que transformou radicalmente sua vida. O que poderia ter transformado esse fariseu zeloso em um cristão? Ter um encontro sobrenatural com Jesus poderia provocar tal transformação. Atos 26. Sexto aspecto: Tiago, irmão de Jesus, um ex-cético, tornou-se um cristão depois de encontrar Jesus ressuscitado. Tiago, irmão de Jesus, não acreditava em suas palavras. João 7, versículo 1 ao 13,
mostra uma história realmente cruel, onde os ditos irmãos de Jesus tentam levá-lo a uma armadilha mortal, mostrando-se publicamente numa festa na qual eles sabiam que os líderes judeus iriam persegui-lo e matá-lo. No entanto, sua experiência com Jesus ressuscitado mudou tudo isso até o ponto de que ele próprio se tornasse um líder da igreja primitiva em Jerusalém. R.H. Fuller, que é um justo crítico liberal do Novo Testamento, afirmou que mesmo que não houvesse uma menção de Paulo à aparição para Tiago, nós teríamos que inventar uma outra história para explicarmos a transformação que ocorreu neste mesmo Tiago entre a época de seus dias descrentes, antes da morte de Jesus, e da sua liderança na igreja primitiva em Jerusalém pouco tempo depois. Sétimo aspecto: o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. A maioria dos historiadores acadêmicos aceitam, ainda que com certas ressalvas, que o relato de que o túmulo de Jesus foi encontrado vazio no primeiro domingo de Páscoa é verídico. É interessante notar que a pregação da ressurreição de Jesus aconteceu inicialmente em Jerusalém. Isso é importante porque os céticos saberiam onde jazia o túmulo de Jesus e poderiam facilmente verificá-lo. Se ele estivesse no túmulo, a mensagem cristã teria sido refutada e morreria ainda no primeiro século, como qualquer seita revolucionária não muito diferente daquelas que Flávio Joséfo sempre denunciou. Mas Jesus de fato não estava lá, o túmulo estava vazio. A melhor evidência que possuímos sustenta não apenas que Jesus Cristo viveu e morreu, mas também que ele ressuscitou dos mortos e está à direita do Pai.